Fala pessoal da DYDX, como prometido sempre, tentando trazer alguém interessante do mercado. E hoje nós trouxemos o Caio. Como é que você tá, Caio? Beleza? Tudo certinho. E aí? Pode falar, Cristo. Show, show. Eu tava falando agora com você no backstage, vamos dizer assim, que eu sou muito fã do seu canal. Enfim, tava assistindo agora há pouco um vídeo que saiu do Ray Dalio e todos os comentários sobre Bitcoin. Mas a gente sempre começa no podcast, né? Fazer uma pergunta tradicional, né? Contar um pouco como você entrou nesse mercado, como você descobriu as criptomoedas e os projetos que você está tocando agora. Uhum. Bom, acredito que eu tenha começado nas criptomoedas em 2020, 2021. Não lembro a data certinho, mas eu entrei e descobri esse mercado para criticar, porque eu estava no mestrado, né? E lá eu falava para todo mundo sobre ações, eu investi em ações desde 2014, eu estou investindo em ações e tudo mais, e dava aulinhas para os amigos, né? Até que um professor do mestrado falou: Caio, eu queria aprender aí um pouco você sobre ações, né? Fazer uma aposentadoria, ganhar dividendos. Aí a gente foi em um jantar, ele levou um caderninho, começou a anotar. Eu vi que ele ficou chateado com a conversa, que era muita coisa, complexo, fluxo de caixa descontado, isso e aquilo, dividendo sai do preço da ação. Aí ele ficou desgostoso. Passou uns meses, ele voltou para conversar comigo e disse: Ó, Caio, eu ganhei 20% esse mês. Falei, mas 20% com o quê? Bitcoin. Falei, que Bitcoin? Bitcoin não existe. Eu fui. Aí eu comecei a estudar o Bitcoin para criticar, porque eu não tinha noção do que era o Bitcoin. Eu já tinha ouvido falar, mas pela minha ótica do mercado tradicional, uma moeda não faz um filhotinho e nasce outra moeda. Uma moeda é uma moeda. Você pega uma moeda, a moeda fica ali parada. Enquanto ações, elas dão frutos e dividendos e tudo mais. Eu falei, então não tem sentido investir em alguma coisa como essa. Eu falei, isso aí é uma pirâmide. E aí eu fui estudar o Bitcoin para criticar e tentar tirar meu amigo da jogada, né? Falar, ó, para com isso aí, você vai se enrolar todo. Mas quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que o Bitcoin era uma solução para todo esse mercado. Então eu comecei a descobrir, e isso não foi logo de início, que o Bitcoin ele tira todas aquelas premissas erradas que você tem em relação ao dinheiro. E você só começa a entender o dinheiro depois de começar a estudar o Bitcoin. Mas no início eu não estudava o Bitcoin. Quando eu fiz a primeira conta na corretora, eu abri a corretora e tinha milhares de moedas. Falei, como assim? Tem um monte de moeda? Nunca ouvi falar que existiam tantas moedas. E se existem moedas, vou tentar fazer o que eu sei, que é colocar para render. Então, se eu tenho as ações, elas dão dividendos. Se eu tenho uma moeda, eu gostaria de ter dividendos com as moedas. Aí eu fui pesquisando e encontrei as finanças descentralizadas, né? E a partir disso, das finanças descentralizadas, pegava uma moedinha, colocava em stake, estudava os projetos, isso e aquilo. E os projetos que eu estou tocando agora, eu tenho o meu canal no YouTube, o Caio Garé, onde eu faço lives diárias em relação ao mercado, falando sobre Bitcoin, criptomoedas. Também tem um curso de finanças descentralizadas do básico ao avançado, e em breve vou fazer um curso, vai sair o curso de Bitcoin também, do básico, para que as pessoas que estão começando entendam como instalar uma carteira, o que é o Bitcoin, o que é blockchain, o bloco, todas essas coisas, né? Para que a pessoa tenha uma base sólida aí para começar a investir em Bitcoin. Show, não sabia que da sua história, não sabia que você era ó, do time dos céticos referente a criptomoedas. É, Demais. extremamente. É, chegou a comentar um pouquinho sobre o seu passado com ações. Eu queria entrar um pouco na cabeça das pessoas que vêm desse mercado e estão pulando para as criptomoedas. Você acha que vai ter uma. Tem gente que fala que vai ser uma migração em massa, né, de pessoas do mercado acionário. A gente entrevistou o Investidor 4.20, também um canal de criptomoedas, e ele também veio praticamente muito parecido com sua história. Como você vê o movimento das pessoas no futuro de será que vai ser uma migração em massa ou vai continuar uma coisa de nicho? Bom, quem já está no mercado tradicional, é difícil mudar a chavinha, porque é um conceito totalmente diferente. Eu mesmo comecei para criticar. Não entendia e achava, não, tudo isso aí é um esquema Ponzi, não tem sentido, alguém vai hackear, todas aquelas perguntas iniciantes que a gente tem, como assim? O governo vai proibir e tudo mais. Então existe essa barreira. Mas para aquelas pessoas que estão começando, elas não têm essa barreira, não tem esse choque cultural, porque já é algo diferente e algo extremamente para a era que estamos vivendo, a era da tecnologia, né? Estamos na era da digitalização de todas as coisas. Então, fica mais fácil para a pessoa entrar diretamente com criptomoedas do que entrar nas finanças tradicionais. Você vai fazer uma conta em corretora, tem que fazer o seu CPF certinho, aí é login, senha, e depois você baixa uma carteirinha de Bitcoin, é simplesmente apertar daqui para ali, muito mais fácil, não precisa dar explicação para ninguém, o dinheiro é seu 24 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo.
Então eu tenho uma liberdade. Acho que existirá um movimento que as pessoas entrarão para as criptomoedas, e talvez criptomoedas e não Bitcoin a princípio, justamente por não entender que o Bitcoin é uma ferramenta, né? O pessoal, oba, meu vizinho comprou um joguinho aqui de criptomoeda e ficou rico, também vou comprar. Mas aí pode ser que você esteja comprando no final da festa, né? Então tem tudo isso que a pessoa precisa colocar na ponta do lápis. Muito cuidado aí, não saia colocando dinheiro em qualquer lugar. Mas em relação à adoção, estamos em um ponto agora que os early adopters já descobriram o Bitcoin. Quem tinha visão de longo prazo, o Ralph Finney, no primeiro mês do Bitcoin, em janeiro de 2009, ele pegou o white paper, olhou e falou, isso aqui vai para 10 milhões de dólares. Não tem outra opção. Ou é 0 ou é 10 milhões de dólares. Tem lá o e-mail no mailing list, né? Quando a gente começa a estudar a história do Bitcoin, o cara teve aquela convicção. E essa semana eu trouxe no canal também outras perspectivas que o Bitcoin pode chegar a 10 milhões de dólares no futuro. Por quê? Porque ele começa a desmonetizar os outros ativos. Quando as pessoas começam a entender o que é o Bitcoin, essa ferramenta, ele vai ganhando terreno. Como você falou no começo, o Rei Dalio está criticando o Bitcoin. Mas ele tem um patrimônio gigantesco, bilhões e bilhões. Se ele coloca 1 bilhãozinho no Bitcoin, ele movimenta o preço e vai comprar mais caro. E essa flutuação, por ser um ativo ainda pequeno, isso prejudica o portfólio dele. Então o Bitcoin hoje tem 400 bilhões de dólares. Tem 100 milhões de pessoas praticamente que compram Bitcoin e 400 milhões de pessoas no mundo que utilizam criptomoedas, né? Quando isso começar a escalar, não acho que vai começar através dos países mais ricos, mas os países que realmente necessitam de Bitcoin, como a Argentina. Nota de 10 mil eles estão cogitando. Existia a nota de 1.000, a maior, agora fizeram a nota de 2.000 pesos, que não vale nada praticamente, nem R$5 uma nota de 2.000, e estão pensando em lançar a nota de 10.000 pesos, com o rosto do Messi. Quer dizer, tapa na cara da sociedade. A gente está com a inflação aqui, mas parabéns, vocês agora vão ganhar uma nota, uma moeda com o rosto do seu ídolo, né? Então é um absurdo. E aí, esses países, as pessoas dos países e não os países adotando, é que vão fazer esse movimento do Bitcoin. Mas a movimentação de preço para baixo e para cima, que todo mundo fala, a volatilidade, são os grandes fundos que movimentam essa grana. Porque eu e você investindo R$100, R$1.000 por mês, não vai modificar nada. Agora, um grande fundo, as grandes baleias, é que fazem o preço se movimentar, né? Então, a gente ainda está começando a adoção do Bitcoin, um ativo de menos de 15 anos de idade, e já tem todo esse sucesso, 1 trilhão de valorização, porque está desmonetizando outros ativos. E conforme o tempo vai passando, a gente vai galgando maiores passos aí na escala de adoção. E acho que a adoção não vai demorar muito para acontecer. Pelo menos o primeiro bilhão de pessoas no Bitcoin. Começa lentamente e aí dá uma disparada rápida, né? Por quê? É o tempo. Quanto mais tempo o Bitcoin está ativo e ninguém consegue desligar, derrubar, hackear, maior é o tempo de sobrevivência daquele ativo, né? Efeito Lynch. Certo. Aproveitando que a gente falou do Ray Dalio, e eu perguntei para o Castaneda, né? O Rafael Castaneda também trabalha com cripto, e ele tem uma opinião, por exemplo, desses bilionários frente ao Michael Saylor: não escute esse idiota, não, usa palavras fortes. Você acha que também vai dessa linha? A pessoa precisa pensar em high stakes agora com o Bitcoin para poder ter um bom lucro lá na frente? Depende muito do seu objetivo com o Bitcoin. O Bitcoin, quando a gente começa, a gente olha pela tecnologia number go up, né? Que é a tecnologia do Bitcoin. O número vai para cima, vai sempre subir. Porque não tem como o Bitcoin não morre, o Bitcoin é imorrível, morreu 400 e poucas vezes, todo mundo decretando a morte do Bitcoin, isso e aquilo. Vamos banir o Bitcoin. A China bane e desbane o Bitcoin só para banir de novo. E é essa a história. E nunca consegue matar o Bitcoin. Então, estamos nessa jornada aí. Agora, os bilionários comprando, acho arriscado Michael Saylor, com a empresa gigantesca, adquirir todos os bitcoins, né? Porque ele compra bastante, faz empréstimos para comprar mais bitcoin. Queria que muitas pessoas comprassem ao mesmo tempo, e não somente uma pessoa. Mas para gente, que somos meras sardinhas, estamos começando agora, acho que para investir em bitcoin, você tem que ter um horizonte de longo prazo, tem que mudar a sua preferência temporal. A preferência temporal de longo prazo é a visão para que você tenha realmente um futuro. Porque o Bitcoin, como eu falei, ele é uma ferramenta. Então, ele é uma ferramenta anti-Estado. E qual é a maior arma do Estado? A arma do Estado é o monopólio do dinheiro. E o nosso dinheiro tem apenas 50 anos. Nosso dinheiro começou em 1971. Antes disso, o dinheiro era lastreado. O dinheiro era lastreado em ouro. Em 1930 já houve uma expropriação de dinheiro pelos Estados Unidos das pessoas. As pessoas não poderiam ter barras de ouro em casa. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos falou, olha só,
vocês querem fazer negócios internacionais, mas mandar ouro para lá e para cá é muito complicado. Então vamos deixar o ouro aqui nas nossas reservas nos Estados Unidos e cada dólar emitido vale o ouro. E quando vocês quiserem, devolvam os dólares e retirem o ouro daqui. Mas os Estados Unidos passou por guerras e sabe como funcionam as coisas, muito dinheiro foi gasto, começaram a desconfiar de que realmente existia um laço para a moeda, até que em 1971, Nixon falou, o ouro que está aqui é meu, o dólar que está aí é seu, deu uma expropriação no mundo todo e os bancos centrais que se lascaram foram todos, né? E aí começou ali a era dos bancos centrais, com o monopólio do dinheiro. Agora, o dinheiro vira uma arma do Estado, porque ele não precisa mais ter um lastro. Tem gente que fala, qual que é o lastro do dinheiro? Ah, é ouro. Não, não é ouro. 50 anos que não é ouro. Agora, o lastro da nossa moeda é fiat, é confiança. Fiat currency, né? Moeda da confiança, baseado na confiança do político. Então, nós confiamos que nossas autoridades fazem um bom trabalho para preservar a economia e estão dando conta do nosso dinheiro. Mas o que a gente tem são crises de confiança, como Satoshi Nakamoto já falou no Bitcoin Talks, logo de cara, uma das explicações para o surgimento do Bitcoin, que a gente confia nos bancos centrais, e a gente passa por muitas crises de confiança, porque eles perdem o PEG da moeda, né? Fazem o desbalanceio do valor da moeda, sempre jogando a moeda mais para baixo. E, em última análise, o que os governos fazem é gastar o dinheiro que é seu. Então, se você poupou o dinheiro, quer gastar? Não, vou poupar aqui porque agora estamos em crise, preciso ser responsável, não vou gastar esse dinheiro, vou gastar no futuro, vou me proteger. Aí o governo fala, não é para ficar com esse dinheiro aí, não. Eu vou gastar o seu dinheiro. Então, o que ele faz? Ele imprime para te diluir e ter poder de compra do Estado e não seu. E aí, quando você entra para o Bitcoin, com essa ótica, você percebe que o Bitcoin é uma ferramenta e não um investimento. Então, a primeira característica do Bitcoin é ser uma ferramenta anti-Estado. Te protege da desvalorização que os Estados impõem. E o Bitcoin só terá 21 milhões de unidades. Então, quando as pessoas se tocarem em relação a isso, e acho que ainda vai demorar um pouco, porque ainda temos 100 milhões de pessoas que compram, e 100 milhões de pessoas, cada um com 100 milhões não daria muita coisa, né? E a gente não tem 100 milhões para comprar Bitcoin. Vamos comprar milão, vamos comprar quentão e assim por diante. Então, esse primeiro passo é se conscientizar que o Bitcoin, a princípio, vai te proteger no futuro da desvalorização da moeda fiat. Tanto que tem subido desde então. E nesses picos que falam, essas bolhas, nos ciclos de Hall, 24 anos, isso tem acontecido. Aí depois que você tem essa consciência, e acho que essa consciência só vai vir depois de você quebrar a cara investindo em altcoins e projetos que disparam de preço absurdamente, e que na verdade quem ganhou muito dinheiro não foi você, sempre você vai chegar atrasado na festa pela assimetria de informação, que é muito difícil você ter a concorrência e saber o que está acontecendo. Então aí você vê, o Bitcoin protege minha família e agora eu posso investir. Até que ele realmente se torna um objeto de investimento quando a adoção acontecer e os preços começarem a disparar, né? Tenho plena consciência, convicção que o Bitcoin vai acontecer dessa maneira. Óbvio, não posso ter a presunção de falar o Bitcoin já venceu, de alguma maneira, pode existir um bug, pode cair um meteoro na Terra, o governo reprimir as pessoas que utilizam, a ponto de as pessoas não comprarem, apesar do Bitcoin estar funcionando, as pessoas, não vou comprar porque é ilegal, é crime, é proibido, não sei, alguma coisa desse tipo. Então a gente não pode ter essa presunção de falar o Bitcoin já venceu, mas tem vencido até aqui. E se tem vencido até aqui, eu acredito que ele já resolveu o problema do dinheiro no tempo e espaço. E se resolver o problema do dinheiro no tempo e espaço, é onde eu vou colocar as minhas economias para o longo prazo. Show. E você comentando agora sobre a questão da China, é justamente o tópico que a gente ia tratar, e você é um dos melhores que cobre essa questão da relação da China com o Bitcoin, com as criptomoedas, e você postou um vídeo muito interessante agora, que talvez está sinalizando uma abertura. Como você vê essa relação da China com as criptomoedas para o futuro? Você acha que vai ficar, assim, se estabelecer ou vai ser esse morde-a-sopra infinito até o final? A China sabe que o Bitcoin é o maior inimigo do poder dela, o maior inimigo do poder do dinheiro. E se eles voltarem a liberar, não vão ser para as pessoas utilizarem de uma maneira simples, mas para que as pessoas possam ser rastreadas e taxadas, porque existe controle de capital. De toda maneira, os cidadãos chineses vão querer comprar um ativo como o Bitcoin ou criptomoedas. Eles querem investir, tem dinheiro. E aí, eles acham maneiras de investir, VPN, através de aplicativos que conseguem fazer esse tipo de investimento. A China voltando a legalizar o Bitcoin seria para não deixar esse capital fugir, que agora temos o Yuan digital e a pressão, o cerco vai ser cada vez maior. Então, é proibido na China. E sempre foi proibido, né? Todo ano eles proíbem, matam o Bitcoin morreu, isso e aquilo. Em 2021, teve a proibição, a última que está até hoje,
dos mineradores, proibiram a mineração de Bitcoin, e aí caiu 50% o hash rate da rede, o poder computacional, em apenas um mês, mas em dois meses depois, os mineradores se alocaram em outros lugares, migraram para os Estados Unidos e outros países, e voltou o hash rate ainda maior. Quer dizer, não tem como matar o Bitcoin nem mesmo através da mineração. E aí, a gente percebe que mesmo hoje ainda há muitos mineradores na China. Talvez seja o segundo país com maior mineração depois dos Estados Unidos, que agora é o líder do mundo, né? Mesmo proibido. E as máquinas dos Estados Unidos, a máquina de Bitcoin para ser produzida faz muito barulho. Você escuta do outro lado da rua, é um barulho absurdo. Então todo mundo sabe que está acontecendo a mineração. E mesmo com essa proibição, a China agora começou a cobrar imposto de lucro. Então é algo surreal, né? É proibido, mas se você tem, está ganhando dinheiro, então você tem que pagar ganho de capital aqui. E agora, com Hong Kong, é independente. Não, Hong Kong é China, né? Hong Kong ainda é China, e é a China que manda. E agora eles querem permitir Bitcoin e criptomoedas em Hong Kong, de maneira legalizada, com as corretoras totalmente legalizadas. Você sabe quem está por trás, para que não aconteça novos casos de FTX e tudo mais, vai ter uma regulação extremamente rígida em relação às corretoras. E não somente em relação à proteção das pessoas que estão investindo, mas para saber quem está investindo. Esse é o mais importante, né? Identificar quais são as carteiras e tudo mais. Acredito que seja dessa maneira. Então vai começar a liberação através de Hong Kong. É o primeiro passo para que a China verifique se eles conseguem adotar no próprio continente. E mesmo que estejamos falando apenas de Hong Kong, os cidadãos da China vão investir em Hong Kong. VPN e tudo mais, eles vão dar um jeito de investir lá em Hong Kong. Eles querem ter acesso a isso. E a China já está em outro patamar. Enquanto os Estados Unidos estão retirando liquidez do mercado, aumentando a taxa de juros, agora chegou a aparecer lá naquelas perspectivas de aumento de taxa de juros do FONC, do Fed, né, para mais 6%. Já apareceu lá um 0,1%, vai passar de 6%. Já estamos vendo que a inflação ainda está alta, então eles precisam aumentar a taxa de juros para controlar. E já tiraram 580 bilhões do mercado desde abril de 2022, os Estados Unidos, através do Fed, né? Só que a China imprimiu somente na sexta-feira 92 bilhões, deu para o mercado, 92 bilhões estão aqui, gasta, compra o que você quiser, saiam fazendo empréstimos, querem a economia movimentada, declararam vitória contra o Covid, abrindo os portos, eles querem movimentação, eles querem dinheiro. Então, é uma briga, o quantitative tightening dos Estados Unidos, enquanto o quantitative easing, não somente da China, mas da Ásia. O Banco Central do Japão está imprimindo dinheiro para comprar os próprios títulos que eles estão lançando, ou seja, desvalorizando as pessoas ao máximo, imprimindo dinheiro a rodo. E sabemos o que gera a impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro gera a desvalorização do seu tempo de vida, porque é o Estado dizendo que você não pode gastar, então ele vai gastar por você. Ele te dilui e agora ele tem o dinheiro e gasta do jeito que ele quer. E sempre de uma maneira irresponsável. Né? E sabemos para onde vai o primeiro dinheiro. O efeito Cantillon vai na mão dos amiguinhos do rei, que não pagam os empréstimos que pegam, então tem esse monte de subsídio. E aí tem essa. Será que agora o Bitcoin começa a se descorrelacionar da economia americana e começa a ser um ativo global? Bom, com uma impressão de dinheiro infinita por outros estados, superando a capacidade dos Estados Unidos, talvez isso realmente aconteça. Tanto que em alguns momentos, agora o Bitcoin está se correlacionando com a bolsa da China, em questão de subir e descer. Mas no longo prazo o que a gente tem visto é que há uma correlação maior do Bitcoin com as finanças tradicionais dos Estados Unidos. E talvez isso continue por muito tempo. Por quê? É onde está o maior mercado e onde os investidores partem para investir em Bitcoin. Agora, será que o outro lado do mundo, através do varejo, conseguirá manter o preço do Bitcoin, comprando ali, nem que seja pouquinho, com essa impressão bilionária, porque sempre o dinheiro, quando é impresso, entra no Bitcoin. Quando os Estados Unidos começou a soltar cheques de $1.000 para todas as pessoas lá durante a pandemia, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Disparou, 1.600% em linha reta. 1.600%, 16x em um ano e pouquinho aí, enquanto a bolsa subiu 100%. Então, o Bitcoin ainda é considerado um ativo de risco para quem tem o dinheiro para investir. E aí, só vai investir em Bitcoin se está sobrando dinheiro em outro lugar. E se está sobrando muito dinheiro, vamos colocar aqui e ver o que acontece. É assim que os fundos fazem, né? Então, onde está o maior dinheiro? Nos Estados Unidos, e agora eles estão retirando dinheiro. Será que o varejo, com essa possibilidade de dinheiro novo, no outro lado do mundo, ou o Banco Central do Japão injetando dinheiro na economia, fazendo circular, vai ter o poder de competir com o apertamento dos Estados Unidos? Essa é a questão. Mas, pelo Bitcoin não ter uma sede, não vamos negociar somente no Brasil, somente nos Estados Unidos, somente no Japão, e ser um ativo global, talvez essa liquidez global também entre na conversa do Bitcoin, né? E a gente comece a se descorrelacionar dos índices. Show. E aproveitando que a gente está nessa pegada de países, né? Queria saber um pouquinho da questão da... Até eu vi um vídeo, acho que foi seu também, que
referente à questão do El Salvador e o alerta da FMI, que, bom, a situação que poderia acontecer não é tão bem assim, parece que o El Salvador passou em alguns testes sim, mas aí eles voltaram a um tom mais cético. Você acredita em mais países adotando a mesma postura referente ao Bitcoin? Outros países adotando o Bitcoin? Acredito que a postura de El Salvador é um caso bem sui generis, né? O presidente decidiu da cabeça dele que agora temos que ter o Bitcoin. Mas pela questão do país, o país não tem nem moeda. El Salvador não tem moeda. El Salvador utiliza o dólar. Então existe um grande fluxo de dólar para El Salvador, que são os imigrantes que vão para os Estados Unidos, trabalham e mandam dinheiro para suas famílias, porque é um país pobre, um país de terceiro mundo, né? É muito precário. E aí o presidente falou, poxa, se o Bitcoin é mundial e tudo mais, não sei o que bateu na cabeça dele, falou, vamos colocar o Bitcoin aqui e pronto, acabou. Enfiou a goela abaixo. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que não existe a visão romântica do Bitcoin em El Salvador. Muita gente não utiliza o Bitcoin porque é do presidente e considera o presidente um ditador. E ele tem um lado assim de ditador, porque ele retirou direitos constitucionais de muita gente. A Constituição foi abolida ali os direitos constitucionais que você tinha, de não ser preso, não sei o quê. Não tem nem mais uma acusação de juiz, não precisa de uma acusação de juiz para que você seja preso. E ele prendeu 60 mil pessoas no país em pouco tempo, limpou lá a criminalidade. E no meio dessa criminalidade, talvez ele tenha pegado inimigos, porque se vem o governo dizendo, olha, agora a gente vai pegar todo mundo. Mas começa a descer os órgãos para baixo, aí tem lá um delegadinho, e não sei o quê, tem um juizinho daquele lá que é seu vizinho e te odeia. Então ele pode te prejudicar de alguma maneira. Então, mesmo que o motivo principal fosse prender os bandidos, sempre há excessos de punições, né? Então não tem uma visão romântica sobre El Salvador. E outra coisa, as carteiras de Bitcoin em El Salvador, elas são... você deixa custódia com quem está fazendo. A carteira arquivo é do governo. Você não tem as chaves da carteira. Então o Bitcoin que você usa em El Salvador, ele não é seu, ele é do governo, porque está na carteira do governo. Então não tem ainda você ser o dono. E existe muita assimetria de informação. É um país que não tem uma cultura... as pessoas são pobres, um país que não tem muita internet. Além da Bitcoin Beach, acho muito difícil você encontrar Bitcoin no resto do país, apesar de ser uma moeda legalizada. E quando você utiliza as carteiras do governo para vender as coisas, chega um turista, vou comprar, todo mundo aceita Bitcoin. Você paga em Bitcoin, mas o Bitcoin fica com o custodiante e eles repassam para o vendedor da loja, no final do mês, aquele dinheiro em dólar, não em Bitcoin. Então eles nem pegam em Bitcoin. Os mais jovens conseguem fazer esse tipo de coisa. Entretanto, os vendedores mais antigos, o pessoal de 60 anos, 50, não vai ter esse tipo de, não quero aprender e tudo mais. Agora os mais jovens começam a desenvolver ferramentas, né? Mas ainda existe muito problema, tanto no sistema bancário. Se você chega com Bitcoin, quer morar lá, sou bitcoinheiro. O que você fala? Não, sou bitcoinheiro. Não, então aqui a gente não vai abrir nem conta no banco para você. Existe esse tipo de coisa. Então essa visão romântica de país adotando Bitcoin não é bem assim. Ainda está muito no início, não sabemos o que pode acontecer. Acho que a adoção por países, para mim, não faz diferença nenhuma. Não gostaria que o Bitcoin ficasse em poder de países, apesar da própria China ser o maior possuidor de Bitcoin no mundo. Talvez os Estados Unidos tenha também, não fala o tanto que tem. Se a gente entra nos sites para acompanhar as estatísticas, a China deve ter pego Bitcoin de muita gente nessas apreensões que eles fazem, né? E até mesmo o FBI nos Estados Unidos pegando Bitcoinzinho das pessoas. E aí, acho que os países vão se municiar, comprar Bitcoin aos poucos, escondidinho, não contar para ninguém que tem carteiras com milhões e milhões de Bitcoin, para deixar guardadinho lá, para no futuro eles terem um poder. Olha só, agora minha moeda colapsou, então agora o lastro da moeda será o Bitcoin. E assim eles fazem stables de Bitcoin. Mas países adotando, não. Por quê? O monopólio do dinheiro é muito mais importante do que você dar o poder do dinheiro para as pessoas. Lá no Líbano, eles desvalorizaram a moeda em 10 vezes em apenas um botãozinho lá. Apertaram o botãozinho, 10. A moeda foi desvalorizada. De 1.500 libras libanesas compravam $1, foi para 15 mil em um dia. O governo foi nos bancos, tacaram fogo nos bancos, assalta o banco para tirar o próprio dinheiro, que você não pode pegar o dinheiro do banco mais. Então, dessa maneira. Então, os países não vão querer abrir mão de imprimir o seu dinheiro e desvalorizar o tempo de vida das pessoas. Um outro ponto que a gente conversou no backstage também, que você falou que também talvez teria uma opinião polêmica referente à inteligência artificial aliada às criptomoedas. E queria saber um pouquinho de você, é tudo isso de disrupção mesmo, ou tem alguma coisa estranha nessa relação da inteligência artificial com as criptomoedas? Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Para mim, a inteligência artificial
é extremamente válida, é uma disrupção para o mundo. Você utiliza o chat GPT aí, responde questões, passou até na prova da OAB, consegue fazer muitas coisas, né? Então, é uma inteligência artificial, está aprendendo com os seres humanos e evoluindo a cada dia que passa. Agora, criptomoedas de inteligência artificial? Não, acho que não. Acho que não tem sentido nenhum. Uma criptomoeda não precisa de inteligência artificial para funcionar. E uma criptomoeda com uma inteligência artificial, vou fazer aqui um Dyna Assets, vou fazer melhores ativos, procurar onde investir. Acho que não. E se alguém tivesse a possibilidade de fazer um sistema, uma inteligência artificial que resolvesse esse tipo de problema, não seria dado de graça às pessoas. Simplesmente compre aqui, invista que vai dar certo. Não, seria algo para ser vendido ou até mesmo oculto das pessoas, porque o que você quer é ter a assimetria da informação, é saber onde investir primeiro que todas as pessoas. E se realmente fosse bom, estaria todo mundo rico só utilizando inteligências artificiais de criptomoedas. O que aconteceu de um mês para o outro, eu não vou citar nome de criptomoedas, mas que aconteceram valorizações de 600%, 800%, 200%, do nada. Então, até ontem, a moeda de inteligência artificial tinha um preço. Aí, da noite para o dia, descobriram que agora é a revolução do mundo. E por que já não estava revolucionando antes? E por que não está funcionando? O que acontece muito com as criptomoedas é que surge uma ideia e que a ideia não precisa ser cumprida. Simplesmente a ideia é colocada no papel. Escreva o nome de alguma coisa, vírgula, inteligência artificial. Pronto, já é uma moeda de inteligência artificial. Não precisa ter parceria, não precisa ter o projeto realmente pronto para funcionar. Simplesmente a hipótese de um dia funcionar ou o nome do hype do momento é o que faz movimentar. Então, para mim, não tem sentido nenhum uma moeda de inteligência artificial. Pode ser que no futuro surja alguma coisa, crie uma moeda, mas eu sei que vai ter hater que vai falar, pô, você está indo contra o fluxo, mas você tem que tomar cuidado. São narrativas que vão sendo dirigidas no mercado e que, evidentemente, e provavelmente não vão funcionar. Quanto dinheiro a Microsoft não gasta no chat GPT? Quanto dinheiro o Google não está investindo no Bard para fazer sua própria inteligência artificial? O Baidu vai lançar a sua própria inteligência, um mecanismo lá da China, de buscas, né? E com restrições, porque eles não querem chat GPT lá, porque não tem censura. Então, existe todo esse tipo de mecanismo. E é algo que eles estão procurando agora. Então, vamos investir aqui em inteligência artificial. E estão construindo esse ambiente. Mas isso não está sendo construído nas criptomoedas. Elas nem precisam disso. Tanto que o próprio ChatGPT já criou várias e várias criptomoedas. Simplesmente o programador escreva um código de uma criptomoeda que funcione dessa maneira e vamos colocar para funcionar. Golpes, scans, não tem sentido nenhum. Então, para mim, essa é a minha visão de inteligência artificial, sim, beleza. Agora, criptomoedas de inteligência artificial? Não. É uma... Inicialmente, logo de cara, você percebe que tem uma desconexão, né? Tá, só colocar a palavra que quem é muito crítico também disso é o Castaneda, né? Só falar que o projeto tem inteligência artificial, tá, mas propósito, que ela vai resolver, qual o problema, enfim. O Castaneda também é muito alinhado a essa opinião também. Você, se eu não me engano, eu vi na descrição lá do seu canal, tem sim assim, mais informações referente a um projeto seu para DeFi. E a próxima pergunta seria realmente sobre isso. Como um iniciante, agora que está começando nas criptomoedas, e como é que ele pode dar os seus primeiros passos no mercado DeFi? Claro, a sua maneira de como você acha que ele pode iniciar. Uhum. O DeFi, ele passou por vários momentos, né? Então teve o DeFi Summer, foi o surgimento, onde era algo espetacular. Então, era como se você fosse num posto da Petrobras, abastecesse seu carro e o frentista te desse um abraço e falasse, toma aqui uma ação da Petrobras, muito obrigado por estar aqui no nosso posto e gastando dinheiro aqui. Então você ganhava para participar. O DeFi era dessa maneira, você utilizava os protocolos e ganhava tokens como recompensas, né? Então você ganhava para utilizar. E deu para fazer muito dinheiro. Por quê? Venture Capitals estavam investindo dinheiro pesado. É um ambiente desconhecido, novo, vamos colocar dinheiro aqui, atrair usuários e ganhar com as taxas de transações ao longo do tempo. Então tivemos o DeFi Summer, que foi essa onda, mas ao longo do tempo, isso começaram a descobrir e as pessoas começaram a perceber que não passavam de esquemas Ponzi. Não tem sentido você criar uma moeda do nada, é simplesmente pressão de dinheiro a rodo. Então, se você recebe uma moedinha de protocolo, a primeira coisa que você tem que fazer é vender essa moeda e trocar por Bitcoin, trocar por stablecoin para manter ali o preço. Porque se você fica com uma moeda que está sendo impressa infinitamente, você está sendo mais diluído do que a moeda do Estado. E você consegue fazer essa comparação, porque essas moedas
entram em milhares e toneladas de moedas todos os dias novas, né? Novas unidades, fazendo com que os preços venham a cair. E aí, essa tem que ser a primeira conclusão que você chega nesse mercado. Quando eu quero entrar no DeFi, eu tenho que entender como é gerado o yield dessa plataforma. Porque o DeFi nada mais do que isso, né? Você tentar fazer um rendimento com as suas criptomoedas. E se você não está entendendo de onde está vindo o rendimento é você. Você é o yield. Então, isso é muito importante de entender. Então, DeFi, finanças descentralizadas, significa as finanças tradicionais agora replicadas na blockchain. Nada mais do que isso. Quando as pessoas dizem, é uma moeda descentralizada? Não. Aí eu já fico com o pé atrás, porque, na verdade, para mim, tudo são empresas em blockchain, e não descentralização. As moedas têm venture capitals que está investindo por trás. As moedas têm os desenvolvedores. A maioria dos tokens estão nas mãos dos próprios desenvolvedores. Então, eles vão colocar o projeto para o lado em que eles querem funcionar o projeto. Então, não tem essa descentralização que todo mundo diz, né? E até a camada base que diz, então temos uma moeda descentralizada, mas ela roda acima de uma base que não é descentralizada. A fundação da casa é feita em cima de isopor. Então, não existe a descentralização que todo mundo diz nas finanças descentralizadas. Poderíamos dizer que finanças descentralizadas seria empresas em blockchain, e não a descentralização por si só. E o que é interessante quando você começa nisso qual é o seu objetivo. O meu objetivo é simplesmente me proteger da inflação, e eu não quero ter Bitcoin, e eu quero render dólar, então eu saio procurando um monte de protocolo. O problema é que muitos protocolos dizem que vão te remunerar, mas na verdade são grandes golpes. No caso da Luna. A Luna me enganou por bastante tempo, até eu começar a entender o que realmente ela era, né? Era um token que lastreava uma stablecoin. Mas tem aqui os arbitradores nunca vão deixar o valor cair, já teve uma queda lá em 2021 no passado e não aconteceu nada, voltou o preço, caiu 10 centavos, então funciona um sistema algorítmico. Bom, a gente descobriu há 2 semanas que não era bem assim. E o que fez voltar o PEG de UST da Luna, lá em 2021, foi o contrato que eles fizeram com uma empresa americana para recomprar essas moedas. Então, eles fizeram o PEG voltar comprando o PEG. Cadê a descentralização do projeto? E cadê o algoritmo funcionando? Então, é muito perigoso você entrar de cabeça achando que você vai ficar rico. Vou ganhar 20% ao mês. E tem gente falando, você vai ganhar 10% ao mês, 7% com um pool de liquidez. Cara, é muito difícil. Existe assimetria de informação. Então, você pode fazer a sua pool, e no curso eu ensino isso, como você vai passo a passo, eu ensino como funciona a ferramenta. Entretanto, como vai ser utilizada, aí é com você. Então, tem muita gente que fala, você vai conseguir fazer 100% ao ano, 300% ao ano, mas isso naquela moedinha que está sendo impressa pelo protocolo. Muitas vezes é assim. E o mercado indo contra você alguns por cento, já limpou o seu dinheiro, porque existe o impermanent loss. Então, para você entrar nas finanças descentralizadas, você tem que estudar muito. Tem que estudar muito para que você não perca os seus dinheirinhos. E se você precisa estudar tanto assim para entrar em finanças descentralizadas, por que você não começa simplesmente pelo Bitcoin e estuda o Bitcoin e depois tenta migrar para outra coisa, se precisar? Que eu acho que no futuro ninguém vai precisar mais nada disso. Conforme vai passando o tempo, bear markets criam bitcoinheiros, né, que o pessoal fala. E aí você percebe qual é a diferença de você holdar um token de algum projeto e holdar o Bitcoin. Porque o Bitcoin é uma ferramenta. O Bitcoin não é criptomoeda, o Bitcoin é outra coisa. Então tem que ter essa bela distinção na sua cabeça. Agora, eu já sei que criptomoedas é diferente de Bitcoin, criptomoedas é um mercado onde os venture capitals estão investindo, injetando dinheiro, deixa quebrar, vamos para o próximo, isso e aquilo, e eu quero aproveitar os hypes, aí você vai nas finanças descentralizadas. Mas não faça uma poupança, bom, você pode fazer porque o dinheiro é seu, em stablecoins acreditando que isso é dólar. Não. Stablecoin ainda é uma criptomoeda. E por ser criptomoeda, está sujeito aos riscos das criptomoedas. Quantas pessoas acreditavam que o ST da Terra Luna era um dólar e colocava todas as economias, para render 20% ao ano? E no final, acabaram sem nada. Então, tem que ter muito cuidado quando você está fazendo esse tipo de coisa. E, para você entrar no DeFi, agora com algo mais objetivo, acredito que, através dos protocolos mais antigos e testados pelo tempo, e com maior capital investido. Então, você olha lá, por que um aplicativo tem 5 bilhões de dólares depositados e o outro, que promete milhões de coisas a mais e parece ser muito melhor, tem apenas 100 mil dólares? Alguma coisa está errada. Ou é a segurança, ou é o tipo de contrato, ou é o medo que tem do desenvolvedor, ninguém sabe quem está por trás. Então tem que ter muito cuidado. Então, a partir de
MakerDAO, Aave, Uniswap, aqueles protocolos mais antigos que nunca foram hackeados, que estão que têm uma boa gestão. Ah, mas não é descentralizado? Lembre-se sempre. Existem os desenvolvedores e os venture capitals que mandam no projeto. Então, esses projetos que estão aí funcionando, apesar dos yields menores, é onde você está menos arriscado a perder todo o seu capital. E por que eu digo menos arriscado? Porque você precisa aprender e saber o que você está fazendo. E além disso, tem o risco do próprio mercado, né? Então, Show. meu curso, para quem quiser aprender um pouco mais, está lá no site da CryptoBR. Então, curso do DeFi do básico avançado. Ah, você tem uma parceria com a CryptoBR? CryptoBR. Ah, sim, eu conheço, eu pude conhecer o. Acho que você foi no Beach in Rio também, só que eu acabei não topando com você. Você foi no Beach in Rio, esse último evento Fui. aí? É, acabei Uhum. não te encontrando lá, mas também encontrei um abraço lá pro Edilson, pro JR, que tá soltando cupom de desconto de 1%, enfim. O pessoal lá é fantástico. O JR entrou em contato comigo e falou: Caio, você foi a única pessoa que chegou para mim e não pediu carteira. Porque ele fala que os youtubers, eu faço propaganda de você se você me der alguma coisa. Eu falei: não quero nada. Como eu estava começando com as aulas de DeFi, eu falei assim: olha, muita gente precisa de uma carteira. E eu falo que a segurança é em primeiro lugar, né? Então você tem que ter uma carteira para guardar os seus bitcoins ou guardar suas criptomoedas caso você queira. E aí, tem que ter uma carteira. E qual é a revenda oficial no Brasil? É a CryptoBR. Entrei em contato, falei: vocês não poderiam solicitar, fornecer um cupom de desconto para os alunos? Sem nada para mim? Eu não pedi nada. Até hoje, o cupom que tem lá, eu não ganho nenhum centavo por isso. É simplesmente para eles. E aí começou a acompanhar meu trabalho desde aquela época. E quando eu fiz o vídeo da Terra Luna, que ia colapsar, e um mês e meio depois realmente colapsou, Uhum. eu falava, poxa, cara, não é um iludido, né? Tá dando algo bacana para o mercado. E veio e falou: ó, vamos colocar o seu curso aqui na nossa plataforma, sem custo nenhum, vamos fazer uma sociedade e a gente é sócio agora na Crypto Academy, né? A divisão de cursos da CryptoBR. Então, o primeiro curso foi o curso de finanças descentralizadas, agora vai ser o curso de Bitcoin, do zero também, para quem está começando no mercado, o que é o Bitcoin e tudo mais, e também criptomoedas com o tempo, né? Demais, eu gosto muito do seu trabalho, acredito que vai ser de alta qualidade esses cursos. E você chegou a falar sobre stablecoins, e é justamente que a gente vai tratar um pouco agora, mas você chegou a falar que eu estava pensando na minha mente era falar de stablecoins, tá? Ia falar dos recentes acontecimentos da BUSD, vai falar também sobre o SDC, mas até que você falou, aí me lembrou, né, esse, vamos dizer assim, problema, esse ponto de interrogação antigo do mercado referente ao USDT. E como, assim, existe tanto food em volta desse stablecoin e parece que nada muda. Ela vai. O SDT está cada vez mais se mostrando mais segura no teste do tempo, né? Mesmo que em teoria, nos fundamentos. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que entender é o mundo, sem falar de criptomoedas nem nada, o mundo quer dólar. Por que o mundo quer dólar? O mundo não quer ficar com o real, não quer ficar com a libra libanesa, não quer ficar com o peso argentino, não quer ficar com a moeda da Venezuela. Se você trabalhasse em uma empresa que te pagasse em peso argentino metade e metade em reais, o que você gastaria primeiro? Olha a pergunta. Está mutado, está Ah, mutado. culpa minha, sempre faço isso com os convidados. Primeira moeda que mais inflacionada tem que se livrar dela mais rápido porque o tempo está correndo. É o peso Exatamente. argentino. Então você vai jogar fora o preço argentino. Sim. Então a moeda má expulsa a moeda boa da sociedade. A moeda má é aquela que vai circular. Se você recebe metade em reais e metade em dólar, você vai utilizar os reais e vai guardar dólar. Por quê? Desde quando o real surgiu, e surgiu 1 para 1 com o dólar, o que aconteceu em 30 anos? Agora você precisa de 5 reais para comprar um único dólar. Ou, em uma ordem inversa, você precisa de 20 centavos de dólar para comprar um real. E na época era 1 para 1. Olha o absurdo essa diferença. Então, o mundo vai sempre em busca da moeda mais forte. Ninguém quer ter a moeda do próprio país. Querem a última que vai explodir. Apesar do dólar ser inflacionado e foi aumentado em 40% nos últimos 2 anos, os outros países aumentaram muito mais do que isso a sua base monetária, né, para sustentar aí as coisas que existem nos governos, né? Então, a gente está em busca da próxima moeda, aquela que não vai colapsar e colocar nossas economias. E aí, o dólar surge como alternativa. O mundo quer dólar, quer stablecoin. Não pode investir diretamente, mas as stablecoins facilitam em muito. E é aquela coisa que a gente fala, não tem uma barreira de entrada. Você pode entrar nas criptomoedas, poxa, eu vi uma stablecoin aqui, coloco, faço um depósito, já tem o dólar, e apesar de não ser um dólar real, é uma stablecoin, né, uma criptomoeda, mas vale o dólar. Então,
O que é mais seguro você na Argentina hoje? Utilizar um SDC, o SDT ou utilizar o peso argentino? O que você vai querer rodar? Apesar dos riscos de USDT ou SDC, você vai querer rodar essas stablecoins ao invés da moeda do Estado. Então, o mundo quer stablecoins, o mundo quer trilhões e trilhões de stablecoins funcionando. E isso é a fragilidade para os outros países. Imagina o Brasil, pô, olha um monte de stablecoin rodando aqui, os estabelecimentos estão aceitando agora stablecoin e tudo mais, tirando o nosso poder de coerção através do dinheiro, o poder de taxar, o poder disso e aquilo. Não consigo mais diluir as pessoas, porque as pessoas estão em uma moeda que é mais forte do que a nossa. Então, os países vão conversar, ô, Estados Unidos, dá um jeito aí, faz parar esse negócio de stablecoin por aí. Os Estados Unidos percebe que isso também é uma vulnerabilidade. E aí eles começaram atacando as stablecoins. E sempre, não é de agora que a SEC está atrás. A Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, o Banco Central Europeu, através daquele outro dinossauro lá, também tem ódio das stablecoins. Por quê? Tira o poder do Estado de taxar você e de fazer você ficar mais pobre. E aí, o BUSD, talvez por ser emitido por uma empresa menor, a Paxos, o budget tem apenas 16 bilhões, apesar de falar bilhões, ainda é pequeno em relação ao próprio USDC, que tem 40 e poucos bilhões, e ao USDT, que tem 70 bilhões agora, né? Então, vamos atacar onde a gente consegue atacar. A Paxos é uma empresa regulada nos Estados Unidos, lá pelo Distrito de Nova York, um órgão americano, e, através disso, agora não pode mais ser emitido. Consideramos que a stablecoin é uma security, e a security é totalmente diferente de uma commodity. Por exemplo, o Bitcoin é uma commodity. Bitcoin não tem dono, como se fosse o café, como se fosse a soja. Existe, está existindo e a gente negocia isso. Agora, quando a gente fala de uma security, é um ativo imobiliário. Um ativo que vai produzir rendimento, isso e aquilo. Bom, stablecoin, você compra com o objetivo de render sua stablecoin. Eu compro a stablecoin por 1. Você está esperando que a stablecoin comece a valer 50? Não, você só quer manter o seu patrimônio em stablecoin. Então, simplesmente a decisão da SEC de falar que o BUSD é uma security é uma loucura, mas é o ataque que eles podem fazer e a legislação é deles e aí se resolve na justiça. Porque tudo está sendo resolvido na justiça, não tem lei a partir disso. Eles não colocam uma lei clara. E mesmo que as empresas queiram se legalizar nos Estados Unidos, não existe um caminho claro. O presidente da SEC disse que bastava a Kraken preencher os formulários e legalizar que o stake poderia ser válido. Não, o stake está proibido nos Estados Unidos. A Kraken vai pagar uma multa de 30 milhões de dólares. A Coinbase diz que vai lutar nos tribunais, porque não existe uma lei. E mesmo que eles queiram colocar e deixar tudo legalizado, a SEC impede de bater o carimbo. A SEC fala, não, você está certinho? Não, mas você não está certinho, não vou bater o carimbo, não vai funcionar, porque é um ataque contra isso. Então, as stablecoins, elas são uma grande vulnerabilidade para os governos. Então, eles querem bater. Por que não foram bater na USDC? Será que é porque tem a BlackRock por trás? Por que não foram bater no SDT? Porque não consegue bater no SDT. Porque o SDT não está na jurisdição americana, está fora dos Estados Unidos. Então, quando todo mundo diz que por não estar nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade, agora a gente vê que é uma segurança para quem quer ter stablecoin. Porque se você tem uma stablecoin que está dentro dos Estados Unidos sendo emitida lá, com uma canetada, ela pode ser destruída. O que aconteceu com o BUSD. O BUSD foi destruído com uma canetada. Agora o CZ, da Binance, ele não emite diretamente o BUSD, quem emite é a Paxos, né? Porque ele pediu para ser emitido. Tem uma empresa que faz todo os issue, redeem, que lida com os bancos, e os bancos precisam armazenar esses dinheiros e tudo mais. Não é a Binance que faz isso. Então, com canetadas, destruíram o negócio da Binance. E o CZ falou, vamos procurar outras regulações que são favoráveis a isso e não tenha esse tipo de insegurança na hora da gente fazer o nosso projeto ir para frente, né? Então, para mim, quando você vai investir em stablecoins, você tem que ter uma cesta de stablecoins e não se concentrar em uma. Porque se uma colapsar, então você perde 100% do seu patrimônio. Agora, se você faz uma cesta, aí você perde 5%, 10%. Eu tenho um pouco em dólar DAI descentralizado, tenho um pouco de USDC, USDT, tenho o BUSD. O BUSD agora não perdeu o PEG, mas vai ser desligado, não pode mais ser impresso desde o dia 22. Desde ontem, a Paxos parou a emissão. E ano que vem, em fevereiro, eles vão cancelar todos os BUSD, né? Então você tem um ano aí para devolver os seus BUSDs. Ainda vale um, porque existe o dinheiro no cofre, basta você devolver e resgatar. Então agora só resta a gente sair dessa stablecoin e não ficar iludido porque com o passar do tempo vai haver spread, vai haver prêmio para negociar aquilo ali. Então, vou comprar porque está mais barato. Não, você pode sentar na graxa, porque depois você não vai ter onde trocar. Tem mais um ano de funcionamento só, né? Então a gente fica partindo dessa ideia. Acho que as stablecoins vão salvar a economia de muitos países. Por outro lado, existem os riscos de se utilizar a stablecoin. E apesar de todo o FUD que existe contra o SDT, ela vem encarando de frente tudo isso, e o Paolo Arduino, que é o
presidente da USDT, posta direto no Twitter dele umas camisas com o número 68, 70, entendedores entenderão, quer dizer, quantos bilhões estão entrando e ele está ganhando, então ele está fazendo piadinhas aí que ninguém consegue derrubar. E eles trocaram boa parte do lastro. Reclamavam também que o lastro de USDT era um lastro imaginário, emprestava com títulos podres e tudo mais, e no ano de 2022 eles limparam tudo isso daí. Agora eles focaram em títulos do Tesouro Americano. E agora eu não sei o que pode acontecer, se proíbe de sacar o título e tudo mais. Acho que isso não aconteceria, porque é um investimento tradicional que eles estão colocando ali o dinheiro, né? Porque o SDT não fica segurando no bolso, peguei todos os 70 bilhões, fica aqui, se você quiser devolver o SDT, eu te devolvo o dólar real e tudo mais. Não, esse dinheiro tem que ficar aplicado. Por quê? Existe um sistema para ser gerido, gasta com pessoas, gasta com os issue redeem, né? Gasta com coisas bancárias e tudo mais. Então o dinheiro tem que estar rendendo para poder dar conta de tudo isso. E a Tether está dando bilhões e bilhões de lucro todos os anos, né? Apesar de tudo. Acho que o Food não derruba, do mesmo jeito que o Food não derruba o Bitcoin. Mas existem as vulnerabilidades. Não é 100% seguro. Isso, e até cheguei a pensar agora, tu tá falando de stablecoins, com as CBDCs, você acredita, teoricamente, nessa narrativa dos governos, que sim, vamos conviver em paz e harmonia com as stablecoins, e nós poderemos ter as duas, CBDCs e stablecoins, ou não? Assim que elas forem lançarem, vai ser uma caça a derrubar todas as stablecoins. Bom, a caça contra as stablecoins já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E as CBDCs, elas vão tentar direcionar tudo que você faz. A gente vê na Nigéria o que está acontecendo. Teve a CBDC, já faz um ano a CBDC na Nigéria, e agora eles colocaram as garrinhas de fora. Agora o dinheiro físico está sumindo. Então, eu acho que o primeiro impacto não será contra as criptomoedas, mas para regular o próprio Estado, regular as pessoas. Aí, agora na Nigéria, você tem que devolver as suas notas velhas. Eles dizem, essas notas são velhas, essas notas de 100, não sei quanto, tem uma... Vamos trocar, agora é outro rostinho na foto. E aquela nota que você tem não vale mais nada. Vem aqui no banco e devolva. Quer dizer, todo mundo que tem dinheiro em casa, talvez seja um país que não confie tanto em banco, vai precisar mostrar quanto que tem de reservas. Aí o governo já sabe. Aí o governo vai poder te taxar. E você não pode sacar em moeda depois. Só pode sacar um pouquinho. Só pode sacar $40 por dia em moeda corrente. Você pode sacar mais do que você quiser sacar ali se você pagar uma multa. Então tem uma multa sobre o seu próprio dinheiro caso você queira sacar do banco, né? E aí com o CBDC, aí não tem problema, aí você pode usar CBDC à vontade. Então vai forçar uma migração das moedas para as CBDCs. E o problema seria uma CBDC dos Estados Unidos, que seria a stablecoin mundial, né? Aí, como vai fazer com isso tudo aí? O controle de capital será extremamente rígido. Como é um programa de computador que está sendo gerido aquele dinheiro, simplesmente, você não pode trocar aqui não. Você não pode pegar o seu dólar de CBDC e passar por um dólar de stablecoin. Não pode passar nesse negócio aqui, porque isso é crime, tem OFAC, tem tudo mais. Então pode ser que haja uma perseguição brutal contra isso. Mas, se os Estados Unidos conseguirem colocar a sua CBDC em prática e todo mundo tiver acesso a essa moeda, aí os outros países vão pedir para os Estados Unidos regular. Regula mais aí, não deixa passar as suas fronteiras, porque vocês vão diluir todos o resto do mundo. Mas os Estados Unidos justamente querem isso, porque eles exportam a inflação através disso, né? Com o poder de emitir o dólar e as pessoas tendo acesso a dólar, mesmo que não seja dentro do país Estados Unidos, isso é uma exportação de inflação. Então, os outros países que vão assumir a bronca. E aí acho que talvez tenha conversas internacionais a respeito desse tipo de regulação aí. Provavelmente vai ser esse cenário mesmo. Mas pra gente não muda nada, viu? Pra gente não muda nada, porque já temos o Pix, e o Pix é maravilhoso. Até a vovozinha sabe usar um Pix. Todo mundo sabe usar um Pix agora e sabe o que é o Pix, né? E não atrapalha a vida de ninguém. O Pix é de boa. Mas cuidado, muito cuidado. Eu perdi um bom dinheiro com o Pix. Fui vender um Bitcoin para uma pessoa em P2P, recebi o Pix. 2 dias depois, o Pix voltou para trás. Aí o banco me considerou... a pessoa que comprou o Bitcoin de mim, falou que eu era um fraudador, alguma coisa desse tipo, e o banco acreditou na história dele e devolveu. Como assim o Pix volta? Então, cuidado. Não existe 100% de garantia quando está utilizando esse tipo de sistema. Apesar das pessoas utilizarem e não ter nenhum tipo de problema, o Pix isso e aquilo, você está entrando cada vez mais no guarda-chuva do Estado. E com o apertar de um botão, o seu dinheiro pode desaparecer da sua conta, do mesmo jeito que desapareceu na minha.
Mas isso são balela que você vai entender a importância do Bitcoin, que é algo que ninguém pode tirar de você. Então, nesse momento, o Pix é um teste para a nossa CBDC, e com a CBDC em prática, acho que será um grande vetor para que as pessoas adotem o Bitcoin. O Rafael Castaneda também tem muito alinhado essa. Acho que. Será que eu congelei? Acho que não, né? Não Tá congelei se aí, não. mexendo aí. Ah, tá. Não, é que eu tava comentando que realmente é muito, além de você, muitos outros especialistas também estão alinhados a essa ideia de cautela. Uma pergunta, a pergunta final, né, que a gente sempre faz para todos os YouTubers. Você assistiu aquele filme Minority Report com Tom Cruise? Assistir. Ah, então. Pensa naquela imagem, carros voando, todo aquele estereótipo de futuro, como a sociedade vai se comportar, enfim, pode colocar até umas roupas prateadas aí, que geralmente estão nos filmes, né? A gente pensa 20 anos, lá na frente, Bitcoin, como ele vai ser, como ele vai impactar a sociedade? Vai ser reserva de valor? Vai ser unidade de conta? Ou seja, as pessoas vão utilizar ativamente? Tentar fazer um exercício de futurologia, faz uma imagem mental como o Bitcoin vai estar em 20 anos na sociedade. Na internet falávamos para mandar e-mails. E qual foi a solução disso? As empresas começaram a fazer máquinas de fax coloridas. Mas a internet não era somente para mandar e-mail. A internet hoje serve para tudo. Então foi a descoberta de um novo campo, um novo mundo. Agora temos o Bitcoin. E muita gente que fala que Bitcoin é moedinha de internet. Mas, na verdade, as possibilidades que o Bitcoin traz faz ele se tornar a própria internet do dinheiro, como o Andrés Antonopoulos já falava há muito tempo. E ele tinha uma visão de longo prazo quando dava aquelas palestras lá em 2010, 2011, quando 5 pessoas estavam ouvindo ele falar em um grande auditório, né? Essa era a convicção da pessoa. Então, para os próximos 20 anos, o que o Bitcoin pode fazer na sociedade? Não sei o tamanho da evolução que isso pode causar, mas acredito que a adoção vai acontecer. Nos próximos 20 anos terá uma grande adoção, ou o Bitcoin vai desaparecer. Um é outro. Ou acontece um grande bug, ou os governos descobrem uma maneira de parar, mas se não parar, o Bitcoin tem tudo para se fortalecer cada vez mais e se tornar a nossa grande reserva de valor, a princípio. E como moeda, acho que não tem necessidade de ser exatamente uma moeda. Pode haver as conversões instantâneas, né? Utilizando uma carteira ou outra, você paga em Bitcoin, mas a pessoa vai receber em reais, vai receber em dólar e tudo mais. E o market cap tem que subir para que a volatilidade seja diminuída também, né? Então temos aí 400 bilhões no Bitcoin, enquanto o valor total de ativos no mundo é 900 trilhões. Então o Bitcoin tem 0,05%. E é por isso que os bilionários falam, não dá para investir nisso aqui não, é muito pequeno. Porque ele é bilionário, se ele colocar 1 bilhão ali, o negócio sobe para 10 o preço. Ele começa a fazer o preço disparar e ele não consegue comprar o que ele realmente quer. Então, aos poucos, conforme as pessoas vão descobrindo essa adoção lenta e gradual, no futuro vai explodir. E os preços também explodirão. Isso é o que eu acredito. Agora, não posso falar amanhã, mas para os próximos 20 anos, eu acho que sim. E o Bitcoin como ferramenta e como uma forma de se proteger do Estado. Mesmo que não suba o preço, somente por ele funcionar como essa ferramenta, já vai ser uma revolução gigantesca no mundo, né? Show. Tá bem alinhado também com que a gente recebe muita gente da economia austríaca, né? E também mesmo com toda essa empolgação de ver o Bitcoin como uma ferramenta para combater, vamos dizer assim, essa elasticidade excessiva monetária no mundo, ainda muita gente coloca o pé no chão, calma, não vai ser tão assim, daqui 20 anos teremos benefícios, mas enfim. Caio, queria primeiramente agradecer o seu tempo, a sua dedicação sempre no seu trabalho. Você veio aqui conversar com a gente no nosso humilde canal da YDX. Estamos começando agora, não estamos igual ao seu canal, mas enfim, queria agradecer. E se você gostou desse bate-papo com o Caio, e veja outros também no nosso canal, deixa o like, se inscreve no canal do Caio, se inscreve no canal da YDX, e a gente se vê numa próxima ocasião, tá certo? Obrigado.